modelo de jogo do Guto, ele é estruturado em cima de qual pensamento? Ele é estruturado em cima do grupo que eu tenho de jogadores. Eu não tenho... Perfeito. Eu já joguei 4-2-3-1, já joguei 4-3-3, com 3 volantes, 4-3-3 com um volante mais fixo, um volante mais de saída, um meia. Já joguei 4-4-2. Já tentei montar 4-3-2-1. Tudo depende muito do que você tem em mãos e de que maneira um jogador vai completar o outro de forma que o seu grupo dê o melhor rendimento possível. Muitos acabam me intitulando como um treinador reativo, que monta times reativos. A montagem de time reativo passa muito pela característica que você tem de jogadores. Qual é a característica dos seus zagueiros? Eles têm proposição de jogo? Qual é o nível de assertividade de passes da sua linha de trás? Qual é o nível de assertividade dos seus volantes? Seus volantes são volantes que jogam mais, são volantes que marcam mais, ou são volantes que têm força para marcar e para jogar? Então, para cada especialidade de time, de jogadores, é um time que você monta. Né? Não tem como você montar um time para jogar, você vai ficar quebrando a cabeça com um time que não tem o jogador para cumprir determinadas funções. E aí, não deu liga, não vai andar. Não vai andar. Outra Então, coisa, você tem que ser inteligente para poder tirar o melhor da sua equipe. Eu ia te fazer essa pergunta exatamente para completar esse teu raciocínio. Aqui no Brasil, a gente tem uma... E até porque ela entra já na próxima pergunta que eu ia te fazer. Você acha que aqui no Brasil, a gente, em função de não ter, por exemplo, um contrato a longo prazo, um trabalho olhado a longo prazo, por exemplo, agora até pouco tempo, você estava no Ceará, você era o treinador com mais tempo de trabalho numa equipe. E pode ter certeza que isso foi conquista sua, não foi uma coisa que foi feito antes. Foi em função dos resultados, penso eu, à distância. Me corrija, por favor. Mas o fato é que Com certeza, é responsável direto. Aqui no Resultado Brasil, é sempre responsável direto. É isso, fato, pela sequência, né? Aqui no Brasil não permite a gente planejar grupo justamente por nós não termos uma condição de trabalho a longo prazo, que aí você não vai conseguir pensar. E você também imagina que por isso que nós, treinadores brasileiros, ainda não temos um olhar de fora para nós em cima daquilo que a gente faz, ou apenas porque a gente sempre foi considerado treinadores consequência dos atletas que nós tínhamos aqui no Brasil. Não sei se eu consegui me fazer claro. Não, eu mais ou menos entendi o que você está tentando dizer. Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Eu acho que antigamente, pela facilidade que o jogador brasileiro tinha, e o jogo não era tão pegado do jeito que é hoje, os espaços ainda existiam. Então, você trabalhava mais a defesa e deixava o ataque mais a critério dos seus jogadores, da característica dos seus jogadores. Só que esses jogadores foram indo embora num volume muito alto e a reposição, ela chegou uma hora que ela mingou. Né? E aquele jogador que seria o espelho dos de baixo, aqueles jogadores que seriam o espelho do de baixo, começaram a chegar muito cedo, sem o nível de amadurecimento necessário, e isso foi atrapalhando todo o processo. Hoje tem grandes jogadores que amadurecem com 23, 24, 25 anos. Só que lá fora, o jogador de 17, 18 já está lá. Às vezes de 13, 14.
Então, se perde na competitividade da formação e se perde na reposição, porque aqui só subia os melhores, só a nata da nata. Hoje não, hoje tem espaço para muitos, né? A maneira disciplinar também, que muitas vezes, no início lá quando apareceram os investidores, né? Eles compravam um jogador e, para ficar de bem, quem gerenciava a carreira, os empresários acabavam dando tudo para o jogador, e aí ele perdia aquela referência da busca. Tinha tudo fácil, né? Quem tem tudo fácil não amadurece. E aí muitos talentos foram se perdendo também. Agora, essa questão do trabalho, do tempo de trabalho, eu acho que tem muitos fatores que atrapalham a qualificação do trabalho em si. Primeiro que é um calendário absurdo. Só para você ter uma ideia, no mês de maio com o Ceará, nós jogamos 15 partidas. E muito do que pesou nessa virada negativa do meu trabalho, da avaliação do meu trabalho no Ceará, passou que no mês de maio, nesses 15 jogos, eu decidi Copa do Nordeste e campeonato cearense, praticamente, que foi início de junho. Final de maio, início de junho, e Copa do Brasil logo na sequência. Então, se você praticamente estourou os caras de tanto jogar, você demanda tempo para recuperar, e não é uma semana que você recupera. Porque extrapolou o número de jogos, mesmo você rodando equipes. Extrapolou mentalmente, extrapolou fisicamente. Sem dizer que praticamente não treinava. A gente, mesmo variando o comando da equipe, nós teve semana que eu tive 4 vezes dentro do campo, dirigindo. E a preocupação? Você percebe a quantidade de coisas aí, como é que você vai gerir tudo isso? Tinha espaço para todos. Mas, se o resultado vem, fica lindo, maravilhoso. Mas, em se perdendo nos detalhes como nós perdemos, você corria o risco de degringolar o trabalho. E, graças a Deus, a gente conseguiu sustentar no braço, tanto é que nós saímos na oitava colocação, né? No Campeonato Brasileiro. A equipe recuperou no Campeonato Brasileiro. Depois da questão de calendário e de viagens, tem a questão de plantéis. Enquanto na Europa se troca 20% a 30% de um plantel por temporada, aqui se troca 60%, 50%, 60% do plantel. Ou da equipe base. Como se troca demais o treinador. Sempre quando você troca o treinador que entra, ele, no mínimo, ele vai retomar alguns degraus abaixo. Certo. Aquele trabalho, se não no início de novo. E se você fica 3 meses, você está sempre retomando do zero. Você nunca chega no 20º degrau, no 21º, 22º. Só os caras que têm 20, 21 meses, 22 meses de trabalho. E isso raramente acontece. Então, você não tem essa experiência. Por quê? Porque o trabalho sempre volta no início. O que é o início do trabalho? É como você vai modelar a sua equipe, que tipo de discurso, que tipo de treinamento. Quando necessita, que o time está estruturado e necessita do investimento para trazer aquela peça diferente, muitas vezes o clube não tem aquela peça diferente. E aí cai o treinador, porque o treinador não consegue. E, às vezes, eles trazem a peça e trocam o treinador. Aí eles voltam para trás de novo. Já é uma outra ideia. Quantos clubes que me derrubaram, quantos e quantos clubes que me derrubaram contratando a peça que eu pedi.
Eles demoraram 4, 5 meses para trazer a peça. Quando faltava uma semana ou 3, 4 dias para chegar a peça, eles me demitiam. Você saía, a peça chegava. Sucesso. E a peça chegava. Gilberto do Bahia foi um exemplo.